Olá, tudo bom? Não é segredo para ninguém que as relações humanas são um desafio constante diário para todos nós. Às vezes, uma relação pode ser conturbada por um simples olhar, por uma simples fala. No mundo da pesquisa, isso não é diferente. Às vezes, a gente desenvolve um projeto com um outro autor ou um cara que uma moça que um dia foi amigo e vão acontecendo coisas que passam o nosso limite, ou seja, os problemas de relações humanas. Dentro desse contexto, nós vamos falar sobre a dúvida, ou a pergunta do Gabriel Deda. Ele colocou o seguinte: olá, tenho um artigo para publicar hoje em um congresso internacional. Ele é o meu TCC, porém, a minha dupla não quer publicar. Como proceder? Retirar o nome dele, mantendo o nome do orientador? É Breno e Gabriel. Logo, Breno fica como o primeiro autor por ordem alfabética. Então, vamos lá. Bom, Gabriel, nós temos aí questões de relacionamento humano. Quando isso ocorre, você desenvolveu um material, como você mesmo falou, foi seu TCC, o seu TCC foi em formato de artigo, você quer publicar e o seu colega não quer. A primeira coisa, esse material já está publicado na faculdade ou ele foi apenas apresentado ao seu orientador? Se ele já está publicado, vai ser difícil você até conseguir publicar em um congresso, porque uma vez que o material já está publicado, ele já está publicado. Agora, se eventualmente você não publicou esse material, só apresentou para o professor e dali ficou ali presa, essa pesquisa, os resultados ficaram só entre vocês, como a gente fala agora offline, o que você quer fazer? Não, eu quero dar continuidade a essa pesquisa, eu quero dar uma continuidade a esse projeto. Nesta forma, tá? O que eu aconselho você fazer? Fazer uma cartinha que o seu amigo está abrindo mão da pesquisa, da autoria da pesquisa, que ele não quer mais vínculo com a pesquisa e ele assina. Porque se vocês desenvolveram juntos, tem que ver qual foi a sua participação e a dele e você tem que respeitar. Se ele abrir mão, se ele não quiser mais tratar disso, se de repente foi um período traumático, ele está agora em outros projetos ou ele não quer saber porque não quer saber mesmo, isso seria o jeito mais adequado. Agora, mantendo sim o nome do orientador. Agora tem outra questão que nós temos que tratar aqui. Você menciona colocar o nome por ordem alfabética. Na verdade, não funciona assim na questão de autoria do artigo científico. A gente entende aqui no Brasil, embora não tenha nenhum documento escancarado sobre isso, a gente entende que a sequência dos autores são por nível de participação do material, nível em que esse autor se dedicou, se debruçou sobre esse material, ok? Isso é bem importante ficar estabelecido. Geralmente, os orientadores ficam sempre por último aqui no Brasil. Que eu estou falando aqui no Brasil, porque eu já vi casos, muitos casos de algumas instituições que o orientador vai sempre em primeiro, até mesmo para que ele ganhe a citação principal. Aqui no Brasil nós não temos ainda essa política. Na grande maioria, os orientadores, por questão de consenso, ficam sempre por último, colocando o nome dos alunos por nível de participação no primeiro. Então, por exemplo, se você fez o trabalho com 2 pessoas, qual foi a participação seu e das outras 2? Se foi com 3, se foi com mais uma. Então, o nível de participação, de inclinação do aluno para aquela pesquisa e, por último, o nome do orientador. Aqui, por enquanto. Pode mudar nos próximos anos. Se mudar essa ideia, essa compreensão, a gente vai certamente fazer outro vídeo falando desse assunto, mas agora o que nós temos é isso. Outra coisa importante para falar dentro desse contexto. Quando você encaminha um material ou para um congresso ou para uma revista, ou esse material está no banco de dados da faculdade, você perde o direito, entre aspas, tá? Sobre esse material. Como assim o direito? A referência desse material, o reconhecimento da autoria desse material sempre vai ser sua, mas você não vai ganhar fundos. Se alguém citar você, você não pode pedir reembolso, algum
tipo de retorno financeiro. Se alguém pegar a sua ideia e quiser continuar a sua ideia com outras pesquisas, você não pode pedir esse retorno financeiro ou qualquer tipo de autoria que envolva questões financeiras, porque esse conhecimento ele foi doado para a instituição que está publicando o seu material. Então, essa instituição pode publicar, só que sempre você vai ser o autor do material. Você vai ser o autor, as pessoas que assinaram o material, mas aquele conhecimento, enquanto conhecimento, ele é de agora domínio público. Ele é da sociedade que irá trabalhar com esse conhecimento de forma a melhorar ou absorver esse conhecimento. É por isso que muitos autores passaram e ainda tem caso de pessoas que não publicam, porque elas não gostam, não querem que os seus experimentos, que as suas invenções, que os seus achados sejam apropriados por outras pessoas. Então, existem alguns acadêmicos, alguns pesquisadores que pensam bastante, que pesquisam bastante, que chegam ao achados, mas acabam optando por não publicar, porque no fundo eles querem algum privilégio no sentido financeiro desse material. O que a gente tem algumas discussões a serem levantadas que não faz parte do conteúdo desse vídeo. Eu só estou falando isso para vocês entenderem por que quando você envia o material para uma revista, você não pode enviar o material para outra revista. Ou no seu caso, se você já publicou esse material na instituição, você não pode usar o mesmo material em um congresso, a não ser que o congresso aceite materiais que já estejam publicados. Por exemplo, hoje, na inteligência artificial, quando nós recebemos um artigo, a primeira coisa para as revistas que são indexadas, que estão em HTML, que rodam na base de dados da Google, é passar pelo processo de antiplágio. O que é o antiplágio? Ele vai fazer uma associação entre o que já está na internet, o que já está disponível na rede mundial, junto com o que você produziu. Dessa forma, a maioria das revistas ficam impossibilitadas de aceitar um material que já foi publicado. Por quê? Porque a inteligência artificial irá entender que essa revista cometeu um plágio, está publicando um material que já está publicado. No entanto, algumas revistas de algumas instituições ainda aceitam esses conteúdos que foram publicados em outros locais. Existem algumas revistas que aceitam artigos que fazem parte de dissertação ou que foram apresentados em congressos e, por acaso, estão no mundo online. Desta forma, a figura muda. A revista aceitou. Aí, com relação se ela vai ser indexada, se não vai, se seu material vai ser acusado de plágio ou a revista, ou ela vai deixar de ser interessante porque acaba cometendo o que se entende no mundo virtual como plágio, mas os coordenadores, os editores entenderam que não é, aí ela entra num outro âmbito de investigação. Aí ela entra num outro âmbito de aceitação. E aí discute-se as questões do que seria ou não plágio. Mas hoje nós, para que possamos fazer com que os materiais científicos cheguem até o leitor, façam diferença para a sociedade, precisam estar no mundo online. Hoje, pouquíssimas pessoas ainda aderem revistas impressas no mundo acadêmico, porque a velocidade da informação está muito grande. Hoje, a maioria das pessoas buscam materiais científicos publicados online, o que coloca-nos meio que refém da inteligência artificial, que irá escolher o que colocar ou não online, relevância ou não de certos materiais e a própria existência, porque a gente chama de blacklist. Se a revista entra no blacklist, se a base de dados entra no blacklist, o que vai acontecer? Ela vai deixar de aparecer, ela só aparecerá se a pessoa buscar direto aquela informação, o que diminui muito o grau de impacto e a quantidade de acesso. Por que eu falei tudo isso? Para você entender a dimensão de como funciona essas relações na publicação científica e como funciona a própria aceitação e até mesmo quando o seu grupo ali de pesquisa ou o seu colega de trabalho não vai estabelecer uma relação adequada com você. Não só o colega de trabalho. Eu sugiro que qualquer publicação você pergunte para os colegas e pergunte também para o professor. Um grande abraço, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!